Olá, alunos! Vamos fazer a revisão agora de um programa chamado LibreOffice Calc, que tu pode observar aí na imagem. E vamos fazer a revisão desse botão chamado Formatar como Porcentagem, nessa planilha de cálculos chamado LibreOffice Calc. O que eu quero revisar com vocês? Esse botão, Formatar como Porcentagem, o que ele faz? Ele multiplica o valor de uma célula por 100 e exibe o resultado com um símbolo de porcentagem. Então, por exemplo, se numa determinada célula eu tenho o valor 3, e aí eu seleciono essa célula que tem o valor 3 e clico no botão Formatar como Porcentagem, a primeira coisa que eu tenho que fazer é multiplicar o valor dessa célula por 100. Quanto é 3 multiplicado por 100? Bem, 3 multiplicado por 100 é 300. E aí eu tenho que colocar ainda vírgula, 2 casas decimais e o símbolo de porcentagem. Isso quer dizer que o resultado final apareceria 300,00%. Isso porque quando tu seleciona uma célula que tenha um valor numérico e clica no botão Formatar como Porcentagem dentro do nosso LibreOffice Calc, ele multiplica o valor dessa célula por 100, então 3 multiplicado por 100 é 300, adiciona vírgula e 2 casas decimais e o símbolo de porcentagem. Por isso, o resultado que vai aparecer na célula será 300,00% quando tu clicar uma vez aí no nosso botão Formatar como Porcentagem dentro do LibreOffice Calc, ok? Isso é muito importante. Uma outra coisa importante de revisar nas provas de concurso do LibreOffice Calc são as referências relativas e absolutas. Referências relativas e absolutas, como é que a gente identifica isso? Quando a referência não tem nenhum sinal de cifrão, é simplesmente, por exemplo, igual a 3, ela é conhecida como referência relativa e ela vai se alterar à medida que tu copiar e colar a célula que contém esta fórmula. Já se a referência aparecer com um sinal de cifrão antes da indicação da coluna e um outro cifrão antes da indicação da linha, como por exemplo, igual cifrão A, cifrão 3, essa é uma referência absoluta. E à medida que tu copiar a célula que tem uma fórmula com esta referência absoluta, essa referência fica igual, não importa para onde tu vai copiar e colar essa fórmula. Já se a referência tiver, observa, igual a cifrão 3, não tem um cifrão imediatamente antes da indicação da coluna A. Portanto, essa coluna A é relativa, mas tem um cifrão imediatamente antes da linha 3, portanto, essa linha 3 é absoluta. Nesse caso, nós temos um exemplo de referência de célula mista, onde nesse caso a coluna A não tem cifrão, é relativa, e a linha 3 tem cifrão, é absoluta, por isso ela é chamada de mista. Nesse caso, se eu copiar e colar essa fórmula com esta referência, só a coluna A poderia ter alteração se houvesse deslocamento de coluna. Já a linha 3 permaneceria igual, não importa para onde eu vou copiar e colar. Eu tenho um outro exemplo aqui de referência mista, onde eu tenho igual, cifrão A, 3. Nesse caso, cifrão A indica que a coluna A é absoluta e ela não vai apresentar alteração quando tu for copiar e colar a fórmula. Já a linha 3 não tem um cifrão imediatamente antes dela, portanto, esta linha 3 é relativa e vai sofrer alteração à medida que tu for copiar e colar. Vamos aos testes práticos. Tu imagina que o enunciado da prova disse, na célula B5, tenho a seguinte fórmula, igual a 1 mais B2. Ok, digito essa fórmula, pressiono o Enter, seleciono essa célula B5 e aplico então o comando copiar, o Ctrl C. Depois, vou na célula C7 e aplico o comando colar, ou Ctrl V. Como ficará esta fórmula? Primeira coisa, verifica o deslocamento de coluna. B para C, nós temos um deslocamento de coluna. 5 para 7, nós temos 2 deslocamentos de linha. Então, tu tem que promover os mesmos deslocamentos identificados de coluna, nesse caso, um deslocamento de coluna, e o mesmo deslocamento identificado de linha, nesse caso, 2 deslocamentos de linha. E promove os mesmos deslocamentos para colunas e linhas nesta fórmula. Então, observa, aquela coluna A com um deslocamento de coluna vira coluna B. Aquela linha 1 com 2 deslocamentos de linha vira linha 3. Aquela coluna B com um deslocamento de coluna vira coluna C. E aquela linha 2 com 2 deslocamentos de linha vira linha 4. Portanto, quando eu copiar e colar, na célula C7 a fórmula que vai aparecer será igual B3 mais C4.
porque quando a fórmula é constituída com as referências relativas, ela se altera de acordo com os deslocamentos de coluna e linha identificados. Já se a fórmula for digitada toda com referências absolutas, como o caso de igual, cifrão A, cifrão 1 mais cifrão B, cifrão 2, quando tu copiar e colar essa fórmula para a célula C7, ela vai permanecer a mesma fórmula, igual cifrão A, cifrão 1 mais cifrão B, cifrão 2, quer dizer, sem apresentar nenhum tipo de alteração, porque as fórmulas com referências absolutas permanecem iguais, não importa para onde tu vai copiar e colar. Agora, já se a fórmula tiver referências mistas, como por exemplo, na célula B5 digitei igual a cifrão 1 mais cifrão B2. Depois copiei e colei essa fórmula para a célula C7. Verifico o deslocamento de coluna, um deslocamento, verifico o deslocamento de linha, 2 deslocamentos, e vamos lá. A coluna A desta referência mista não tem cifrão, então ela é relativa e tem que deslocar uma coluna, virando B. Já o cifrão 1 é a parte absoluta, o que tem cifrão não altera, fica igual, permanece cifrão 1. Logo depois eu tenho cifrão B, essa parte é absoluta, permanece igual, continua sendo cifrão B. E aquela outra parte, o 2, é relativo, não tem um cifrão imediatamente antes dela. 2 com 2 deslocamentos identificados para a linha, vira linha 4. Então, esta fórmula que eu acabei de usar, referências mistas, quando eu copiei e colei essa fórmula da célula B5 e colei lá na célula C7, essa fórmula se transformou, mas só a parte relativa, porque a parte que era absoluta, que tinha cifrão, permaneceu igual. É assim que funcionam as referências relativas e absolutas no nosso LibreOffice Calc, que podem aparecer tanto com o comando copiar e colar, ou também com a alça de preenchimento, porque fórmulas com referências relativas também se alteram com a alça de preenchimento. As que têm referências absolutas não se alteram, e as mistas depende se houver deslocamento de coluna e linha, só na parte relativa é que podem sofrer algum tipo de deslocamento e alteração. Bem importante revisar, então, as questões sobre referências relativas e absolutas para o LibreOffice Calc. Ok, pessoal? Até o nosso próximo vídeo da revisão. Bons estudos!